Bem-vindos no segundo evento online da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital São Paulo, que acontece na Semana de Enfermagem da nossa instituição em 2025. Meu nome é Fabiana Augusto e eu sou membro desta comissão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a inteligência emocional pode auxiliar os profissionais de enfermagem a evitar conflitos éticos. Vamos começar! Essa apresentação é feita por mim, mas representa todos os membros da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital São Paulo, gestão 2022-2025. Muitas pessoas acreditam que as situações éticas surgem de questões como o bem versus o mal, o certo versus o errado. Mas participando da Comissão de Ética de Enfermagem, analisando os casos que chegam até nós, a maioria dos casos éticos envolvem pessoas que possuem certa ética no seu trabalho, mas por questões de conflitos entre a razão e a emoção, acabam se envolvendo em situações inadequadas. Em situações onde há um equilíbrio entre a razão e a emoção, o indivíduo consegue perceber quais são as opções possíveis para uma resolução de uma situação adversa e ele acaba executando a sua decisão de forma natural. Mas, quando há desequilíbrio entre essas duas forças, a percepção dos fatos nem sempre é clara e podem ocorrer conflitos diversos. Bem, nós costumamos simbolizar o coração como responsável pelos sentimentos, mas na verdade tudo ocorre em nível cerebral. Estudiosos descobriram que em algumas regiões do lado esquerdo do cérebro são armazenadas informações sobre o raciocínio lógico, aquela parte um pouco mais cautelosa do ser humano, tem uma maior facilidade para lidar com as questões de cálculo, linearidade e até atividades mais mecânicas. Já o lado direito é onde armazena a maior parte das informações que dizem respeito à emoção, um lado criativo e imaginativo, mais intuitivo, aventureiro, artístico e até musical. E é nesse contexto que surge a inteligência emocional, que é um equilíbrio entre essa parte racional e emocional. Autores definem a inteligência emocional como a habilidade de lidar com as emoções próprias e as dos outros, permitindo uma melhor interação e resolução de problemas. Outros autores definem como a capacidade de conhecer, entender, gerenciar e usar as emoções de forma eficaz, tanto para si mesmo quanto nos relacionamentos interpessoais. A inteligência emocional é formada por alguns componentes que precisamos ter consciência que eles existem para podermos desenvolvê-los. São eles a autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. Falando do primeiro componente da inteligência emocional, a autoconsciência, é a capacidade de reconhecer e entender as próprias emoções. Existem algumas estratégias para você reconhecer como estão os seus sentimentos frente a uma situação. Com perguntas simples como: como estou me sentindo? Me sinto confortável em conversar? Eu preciso de algum suporte antes de continuar? Que tipo de suporte eu preciso agora? Você consegue perceber quais são os seus sentimentos e pode decidir se é ou não um bom momento para seguir em frente para uma determinada questão. Por exemplo, se depois daquelas perguntas você obtiver respostas do tipo: não estou muito à vontade e não quero prosseguir, ou não estou à vontade e preciso de apoio antes de prosseguir, ou sinto-me um pouco desconfortável, mas quero tentar prosseguir, talvez seja melhor você evitar prosseguir em uma situação e deixar para retomá-la em um outro momento, principalmente na última alternativa,
onde você suspeita que há algo desconfortável para prosseguir, mas insiste em continuar. Por outro lado, se as suas respostas forem: não tenho certeza de como me sinto, ou estou tranquilo o suficiente para prosseguir, ou então estou bem à vontade para prosseguir, significa que você se sente tranquilo para prosseguir e vai em frente. Mesmo que tenha dúvidas, como aquele balão colorido em cinza, você consegue conversar, tirar dúvidas e aí então decidir se você está mais no campo das respostas vermelhas ou verdes e tomar ou não uma decisão. Outro componente da inteligência emocional é a autorregulação, que é a ação de regular a si mesmo sem nenhuma intervenção externa. Existem várias estratégias para você conseguir se autorregular em situações adversas. Uma delas é a técnica de visualização, onde você pode visualizar-se em uma situação ou em companhia de alguém que seja agradável a você. Isso ajudará você se sentir mais confortável no momento de necessidade. Outra técnica de autorregulação é o distanciamento temporário, que consiste em distanciar-se da situação antes de dar uma resposta. Esse tempo pode demorar horas, dias ou semanas, a depender da sua necessidade para a tomada da decisão. A atitude positiva também é uma técnica bastante utilizada. Essa atitude nos ajuda a reconhecer as coisas mais importantes de tudo que nos ocorre. Pode nos auxiliar a aumentar a nossa resiliência quando encaramos situações desagradáveis. Como, por exemplo, encarar as situações ao nosso entorno como algo que precisamos aprender, algo que precisamos nos aperfeiçoar. Então, nós transformamos aquela situação desagradável em um ponto favorável para a nossa vida. Outra técnica é a reconstrução cognitiva, que nos permite identificar pontos negativos e trocá-los por pensamentos mais racionais. Como, por exemplo, você se sente mal quando está em um lugar específico e evita ir até ele. Mas procure identificar o que realmente te incomoda no local e busque racionalmente alternativas para a resolução deste incômodo. Outra técnica é evitar distorções cognitivas. Essas distorções consistem em evitar certos pensamentos que impedem a visualização de soluções e, consequentemente, nos impede a prosseguir. É importante reconhecer esses pensamentos para você conseguir evitá-los. Uma distorção bastante comum é a sobregeneralização, que está associada a palavras como tudo, sempre, nunca. Quando ocorre uma situação, perceba se você não está generalizando e acreditando que tudo vai acontecer sempre da mesma maneira, sem nunca mudar. Essas palavras já indicam que você já predeterminou uma situação e pode ficar preso a esta determinação sem conseguir ver outras alternativas possíveis. O pensamento catastrófico também é outro tipo de distorção, que consiste em você antecipar o futuro da maneira mais negativa possível. Por exemplo, você não se permite a uma nova situação porque pode ser que dê tudo errado. Também é bastante comum aqueles pensamentos do tipo, deveria ser assim. Esses pensamentos nos levam a acreditar que existem algo que deveria acontecer para a situação ser favorável. Mas como não aconteceu, não é do jeito que você imagina, você prefere nem tentar prosseguir. Como, por exemplo, você se priva de determinada situação porque acredita que, como não tem o algo mais que você espera, é melhor nem tentar. Muito semelhante a esse é aquele pensamento tipo, deve ser assim. Esses pensamentos nos levam a crer que, como a situação não foi conduzida do jeito que você queria, automaticamente tudo o mais dará errado. Então perceba,
Esses dois últimos pensamentos, ele paralisa você porque você não consegue visualizar outras opções além daquelas que você acredita que tem que ter no contexto. Outro componente da inteligência emocional é a motivação, que tem ligação com o ato de estimular a si mesmo e a manter o foco nos seus objetivos. O foco está em você e não nas pessoas quando diz respeito à motivação. Nada é do nada, tudo tem um motivo. O início de tudo está em você, na sua mente. Então é importante você começar da onde você está, com o que você tem e fazer o que é possível. Outra coisa importante com relação à motivação é você conseguir vencer a si mesmo e fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja um pouco a cada dia. Algumas pessoas acreditam que manter-se motivado é você produzir muito, quando na verdade, às vezes, pequenas ações em um determinado período de tempo, você vai ver que há um montante grande de coisas que você produziu de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais equilibrada. A empatia é uma importante capacidade da inteligência emocional, que é a capacidade de compreender e se conectar com as emoções dos outros. Os pontos chaves que devemos carregar conosco: a empatia é diferente de simpatia, a empatia é um comportamento a ser aprendido, e lembra sempre que você não é responsável pela emoção dos outros. Outro componente da inteligência emocional são as habilidades sociais, que é estabelecer e manter relacionamentos saudáveis. As habilidades sociais são comportamentos que nos ajudam a interagir bem com outras pessoas. A melhor forma de agir depende do contexto e da cultura em que você está. Mas alguns comportamentos que são úteis na maioria das situações. Por exemplo, para interagir bem com os outros, é preciso saber fazer perguntas, pedidos, elogios, críticas, além de saber recebê-las. Também é essencial saber começar, desenvolver e finalizar uma conversa de forma que seja agradável para ambas as partes. Praticar a inteligência emocional pode trazer alguns benefícios, como, por exemplo, a redução do estresse. Ao lidar com as emoções de forma construtiva, acaba diminuindo o estresse e a ansiedade. Outro benefício é a melhora na comunicação. A empatia e a autoconsciência facilitam a comunicação de forma mais clara e eficaz. Também há benefícios na tomada de decisão, porque você consegue analisar as suas emoções e as suas consequências e leva você a decisões mais conscientes e assertivas. A prática da inteligência emocional também pode levar à produtividade, porque a motivação e o foco contribuem para um desempenho mais eficaz de equipes ou de indivíduos isolados. Indiretamente, a inteligência emocional ela acaba promovendo um equilíbrio emocional e a capacidade de lidar com as dificuldades da vida. E assim você acaba desenvolvendo uma maior resiliência, que é a capacidade de suportar dificuldades, mudanças e desafios e fazer disso um aprendizado. Como considerações finais, é importante a gente reconhecer que as emoções que nós temos, elas não duram para sempre. As emoções também não impedem as nossas ações. As emoções podem ser interpretadas de diferentes formas a partir do seu contexto. Então, não há emoção boa ou má. Tudo depende de onde você está inserido. E em momentos de conflitos de emoção, é muito importante não se autorrotular emocionalmente, mas entender as reações físicas que o seu corpo
está falando para você. Essa era a mensagem que eu queria transmitir para vocês. Agradeço aí a presença e fica aí o meu contato. Até mais!